E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num sistema operacional que faz uma promessa e tanto. Imagina só ter a fluidez e a beleza de um Mac, mas com todo o poder de um PC com Windows para rodar jogos. A gente vai investigar se o Pop_OS realmente entrega tudo isso. Olha só essa frase que vem direto da fonte que a gente analisou. É uma afirmação bem forte, né? E ela já dá o tom da nossa conversa. Será que a gente está olhando para algo que pode de fato mudar as regras do jogo? Bom, nosso roteiro de hoje é esse aqui. A gente começa falando daquela busca eterna pelo sistema ideal, depois apresenta o Pop OS, vê como ele se sai em produtividade nos jogos, fala dos pontos fracos, claro, e no final a gente chega a uma conclusão. Então vamos lá. Para começar, vamos falar de um problema que, olha, muita gente conhece de perto. A busca por um sistema operacional que faça tudo o que a gente precisa sem dar dor de cabeça no meio do caminho. Parece que a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, né? Se escolher o Windows, beleza, roda praticamente qualquer jogo. Mas em troca, muitas vezes vem um sistema meio pesado, que come muita RAM, às vezes fica lento. Aí do outro lado tem o macOS, que é uma maravilha para trabalhar, super rápido, estável, mas para jogar, e aí complica, as opções são bem poucas. E é justamente aí, nesse espaço, que um concorrente interessante aparece. E é aqui que o Pop OS entra em cena, chegando com a proposta de ser a solução para esse dilema clássico. E essa frase aqui, ela resume tudo. É basicamente isso. Um Mac onde dá para jogar. Pensa só, toda aquela experiência fluida, bonita, responsiva de um Mac, só que com a sua biblioteca da Steam inteira funcionando. A promessa é essa. Tá, mas o que é o Pop OS, afinal? Para quem não conhece, ele é uma versão do Linux, mas calma, ele foi feito para ser super intuitivo. Sabe aquela ideia de que Linux é complicado? O Pop OS meio que joga isso pela janela. Ele já vem prontinho para usar, com um visual limpo e um foco total em ser rápido e fácil de organizar. Beleza, vamos ver então como ele se sai no uso do dia a dia. Como é usar o Pop OS para trabalhar, para organizar as coisas. O ponto-chave aqui, gente, é velocidade e organização. O sistema tem uma função de divisão automática de janelas que arruma seus aplicativos lado a lado com um clique. E a transição entre múltiplas áreas de trabalho, usando gestos no trackpad, é instantânea, sem nenhum travamento, sabe? Para quem faz muita coisa ao mesmo tempo, é uma experiência super, super fluida. E quando a gente fala em customização, não é só ligar o modo escuro, não. Dá para mudar a cor de destaque do sistema, as fontes, a posição da dock ou, sei lá, até tirar ela fora. Não gostou do gerenciador de arquivos que vem com ele? Sem problema, é só baixar outro. É um nível de liberdade que a gente simplesmente não encontra nos sistemas mais populares. Ok. Para produtividade ele parece ótimo. Mas e a prova de fogo? Aquela promessa de ser um Mac que roda jogos. Será que funciona mesmo? Vamos dar uma olhada nos dados. O mais impressionante aqui é a simplicidade. A fonte que a gente pesquisou deixou isso bem claro. Não precisa ficar fazendo nenhuma configuração complicada. A pessoa clica no jogo e ele abre. Simples assim. Mesmo jogos feitos para Windows, o sistema faz uma espécie de tradução por trás dos panos sem que seja preciso se preocupar com nada. E aqui está um dos segredos do porquê ele é tão rápido. Olha só esse gráfico. Com a Steam aberta só ali parada, o Pop OS usa uns 4,7 GB de RAM. Já o Windows 11, na mesma situação, pode chegar fácil a 7 GB. É muita diferença. E o que isso quer dizer na prática? Que enquanto o jogo está rodando, o sistema operacional não fica ali brigando por recursos. O computador continua leve e sobra mais memória para o jogo. Isso faz uma diferença brutal, principalmente em máquinas com um pouco menos de RAM. E os números não mentem. Olha esse teste aqui com o Black Myth Wukong. O Pop OS não só acompanhou o Windows, como ficou um pouquinho na frente. Fez 51 frames por segundo contra 50. Ou seja, não tem perda de desempenho. Pelo contrário, está ali pau a pau. E isso mostra uma coisa muito legal. A experiência vai além do número de FPS. A sensação de agilidade, sabe? De clicar no jogo e ele abrir rápido, de fechar e ele fechar na hora, foi o que o analista descreveu como bizarramente mais rápido que no Windows. Aquela fluidez que lembra mesmo um Mac. Mas, como a gente sabe, nem tudo são flores. Nenhum sistema é perfeito. Para a análise ser justa, a gente precisa olhar para os pontos fracos também. Aí fica a pergunta, né? Se ele é tão bom assim, por que não está todo mundo usando? A resposta, o pulo do gato, está na compatibilidade com alguns softwares profissionais. E aqui está o grande porém para muita gente. Programas que são padrão de mercado, como o pacote Adobe, Premiere, Photoshop, eles não têm versões nativas para Linux. O mesmo acontece com alguns programas bem específicos de engenharia ou arquitetura.
É verdade que existem algumas formas de tentar rodar esses programas, umas gambiarras. Sim, existem. Mas, sendo bem sincero, a experiência quase nunca é 100%. Para um profissional que depende dessas ferramentas todo dia, isso pode ser uma barreira que impede a troca. Então, botando todo na balança, os pontos fortes e os fracos. Para quem o Pop! OS é uma boa de verdade? Vamos ao veredito? Primeiro de tudo, para instalar, não há nenhum bicho de 7 cabeças, tá? O processo é bem simples, bem rápido mesmo. Em questão de minutos, o sistema tá lá, novinho, funcionando, e com tudo em português do Brasil, teclado ABNT2, tudo certinho. Então, o resumo da ópera é o seguinte: se a pessoa não depende de softwares que só existem para Windows, tipo o pacote Adobe, o Pop! OS surge como uma alternativa fantástica. A experiência é mais rápida, o sistema é mais limpo e para jogos o desempenho é excelente. É uma ótima pedida, inclusive, para dar uma vida nova para aquele computador mais antigo com menos memória RAM. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Projetos como o Pop! OS mostram a força que a comunidade tem para criar coisas incríveis, de código aberto, que resolvem problemas que gigantes da tecnologia às vezes parecem deixar de lado. Será que o futuro do computador pessoal, a busca pelo sistema perfeito, não está na prateleira de uma loja, mas sim nas mãos da comunidade? Fica aí a reflexão.